Oi, Mari. Aí, para perfeito. Lá, então, então, boa tarde, puelos, salve todos e todas que estão aí pacientemente nos acompanhando ao vivo nessa mais uma experiência de transmissão ao vivo em lives. A gente está aqui entrando bem atrasado da nossa ideia de horário inicial. Estava em várias tentativas técnicas aqui de aprendizagem, organização no Instagram, com a companheira Mariana Rodrigues Lopes, que gentilmente aceitou conversar aqui nessa nossa experiência de aprendizagem também, para mim, Mari. A gente estava aqui, né, fazendo os testes, com a galera nos observando, provavelmente se divertindo, né? Mas para mim também é uma aprendizagem de lives e de todas as ferramentas aí que a gente ainda não domina dessas plataformas digitais. Então, a Mariana, ela é uma companheira nossa, né, de estudos, discussões centro-americanistas, participa conosco da rede plataforma O Istmo, que é essa organização centro-americanista que nós mantemos há quase 7 anos, ou 7 anos já em concreto, e do grupo de trabalho no Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, a CLACSO, onde o Istmo possui já em sua segunda edição, né, são convocatórias que a Claxo realiza a cada 3 anos, e nós, pela segunda vez, temos um GT nesse espaço. Ela participa conosco do GT, ela que é doutora em letras, estava procurando aqui, Mari, teu currículo aqui, para a gente mencionar. Doutorado na Mackenzie de São Paulo, não é isso? Na área de letras, e trabalhando especialmente com representações das migrações nas literaturas, né? Atualmente ela é professora na Universidade Nacional de Educação do Equador, está vivendo no Equador, e assim a gente já começa o bate-papo aqui, Mari, há pouco tempo, né? Fosse para o Equador no ano passado, assumi essa posição aí, e tem vivido, então, diretamente essa situação que estamos todos, né, dessa conjuntura coronavírus, mas que que teve uma particular chamada de atenção no Equador nas últimas semanas, né, de notícias, em função de notícias que rodaram o mundo sobre os mortos em Guayaquil, né, em como o sistema de saúde em Guayaquil aparentemente colapsou, e tem sido bastante chocante, né, nas notícias aí, né, nas mídias em geral, tanto em redes sociais como as mídias mainstream, de canais abertos, de televisão, etc., essas imagens das pessoas levando seus mortos para a rua, né, para as calçadas, porque o sistema de saúde não tem sido capaz, até onde a gente entende, nem de recolher esses corpos, né? Então, assim, fazendo essa introdução e já com um ponto específico, a gente teve essa ideia de fazer essa terceira experiência aqui de lives latino-americanistas e de discussões sobre reflexões sistêmicas, que é o grande guarda-chuva dos debates que nos convocam também a tentar participar desse universo de lives, com essa gentil participação da Mari, da doutora Mariana Rodrigues Lopes, aí, diretamente do Equador, para nos dar um pouco da sua visão, né, do seu relato sobre essa situação que pontualmente sobre Guayaquil chamou tanto a atenção do mundo. Essa conversa está sendo feita em português, como estamos notando, porque a Mari é brasileira, né, que assumiu essa posição na Universidade Nacional Equatoriana no ano passado,
Então, portanto, a gente vai manter ela aqui em português, apesar de colegas aí no Equador, eu sei que também estão atentos aí ao nossa experiência aqui em Instagram, Mari. Então, muito obrigado, boa tarde. Aliás, que horas são aí no Equador, por favor, para a gente se situar? E aí já começar te perguntando direto ao ponto a tua opinião sobre essa situação toda em Guayaquil, se é isso mesmo que está acontecendo, se está exagerado, se a mídia tem trabalhado isso de maneira distorcida. Diga aí, Mari, por favor. São 2 horas de diferença do Equador em relação ao Brasil. Aqui são mais ou menos 14 e alguma coisa, que agora o relógio está longe. Em relação ao que está acontecendo em Guayaquil, não há uma exageração. Realmente, o que as mídias estão mostrando é verídico. Né? Eu moro em Chuquipata, é uma cidade que está mais ou menos 5 horas de Guayaquil, de carro. Uhum. Aqui, a situação do coronavírus é bem diferente. A cidadezinha onde eu moro, por exemplo, ainda não foi afetada, pelo menos não temos nenhuma informação a respeito. Na verdade, Chuquipata, verdade? Chuquipata se chama? Juquipata, aqui onde está a sede central da Universidade Nacional de Educação do Equador. Ok. Então, eu tenho acompanhado, claro, também através dos jornais, das notícias, né, a situação em Guayaquil, e é bastante séria, e o que vocês viram não é um exagero. Realmente as famílias têm levado os corpos dos seus parentes para a rua, porque Hum. o sistema sanitário não dá conta. Inclusive, há casos de famílias que ficaram com os seus mortos 5 dias dentro de casa, os corpos se decompondo, e Cinco dias. sem ter nenhuma condição de retirar os corpos espalhados na rua, as pessoas gritando. E boa parte das vítimas aí em Guayaquil são funcionários da saúde. Hoje eu estava vendo uma entrevista com a prefeita de Guayaquil e ela dizia justamente que mais de 40 funcionários do município eram da área da saúde, né, que morreram, teve mais de médicos também que morreram. Realmente o sistema de saúde não dá conta. E aqui, pelo que eu tenho entendido, o sistema que eles chamam de sistema sanitário é de responsabilidade central do governo central. Mas, diferente de nós, no Brasil, por exemplo, que temos uma divisão, Estado, município, responsabilidades, não? Mas o que eu tenho observado é que o coronavírus veio em um momento de crise política e crise econômica, não? O sistema sanitário já estava mal muito antes disso, muito Ok. antes. E pensar no contexto anterior a isso, que se agrava totalmente com a chegada do vírus, com a primeira pessoa infectada no dia 19 de fevereiro. Foi a primeira pessoa infectada no Equador, vem da Espanha, veio visitar a família e fizeram uma festa. Então, reuniu muita gente e propagou o vírus. Começou aí. E Certo. Uma das versões oficiais de controle do governo, né? também é que, na verdade, inclusive eu vi uma entrevista ontem do médico que atendeu a primeira paciente com coronavírus. Inclusive, ele se contaminou. Ele Uhum. está em recuperação, mas um colega dele, por exemplo, médico, também morreu. Né? E o que ele comenta, por exemplo, na entrevista, é que, na verdade, ele mesmo não tinha noção, quando atendeu essa paciente, da gravidade da coisa. Que achava Sim. que ele, no hospital, que é um hospital referência onde ele trabalhava, ele achou que podiam fazer alguma coisa. E que certamente iam controlar. O problema é que não conseguem. Não conseguiram. As funerárias, por exemplo, não dão conta de recolher os corpos, nem de ter caixões para enterrar. Há uma associação de cartoneiros que trabalham com papelão, e eles Uhum. fazendo caixões e vendendo, ou, perdão, e doando para as famílias, né? Porque o serviço funerário não dá conta. Pois é, eu vi lendo algumas coisas sobre a situação, né, direto de e-mails e críticas equatorianas. Eu vi isso com um comentário sobre isso, que as próprias empresas funerárias
estavam se negando no auge aí desse período, dessas semanas em que as pessoas estavam morrendo sem ter acesso a nenhum equipamento, né, de saúde, que as próprias funerárias estavam se negando aí a retirar as pessoas por medo de se contaminar, os funcionários das funerárias. Então, assim, parece que tem um ciclo de neurose, paranoia, né? Porque não há, até onde se entende, um mínimo de estrutura e, portanto, acaba gerando esse círculo vicioso aí que culminou das imagens mais críticas até o momento desse processo coronavírus, né? Aí, justamente aí no Equador, em função desse não recolhimento dos mortos, né? Mas só para ter uma ideia assim mais específica, né? Para quem a gente não sabe, para nós que não sabemos da realidade equatoriana, como funciona o sistema de saúde aí? Porque eu também li muitas críticas. O sistema de saúde é público, é governamental e é centralizado no governo né, o governo central da República. É isso? O governo central. É o governo central que cuida. Eu tenho uma amiga que eu vejo pouco, na verdade, o esposo dela trabalhou comigo aqui na universidade quando eu cheguei, e eles vivem em Quito, ela é médica e ela faz muitas críticas ao sistema, né? Uhum. A questão é que, nos últimos anos, foram retirados muitos milhões de, de dinheiro do orçamento da área da saúde. Por exemplo, de 2009, perdão, 2019, em relação a esse ano, 67 milhões foram tirados do Ministério de Saúde, não de De todo dólares, né? Porque a moeda no Equador é o dólar americano, né? de dólar americano. Então, isso representa um corte enorme na área da saúde. Que também, não é o tema aqui, mas na área da educação não é diferente. Eu te comentei que cortaram 60% do Tem um orçamento. dado também é que no ano passado o setor público em geral no Equador, pelo governo central, demitiu, e a maioria sendo da área da saúde, demitiu mais de 2.500 pessoas no ano passado. Isso é a informação que tem aí? Só da área da saúde, só na saúde foram 2.500 funcionários demitidos. Entre eles, muitos médicos e outros funcionários, todos se dedicaram à área da saúde. Porque eles têm precarizado bastante o trabalho. Então, quase não se faz concurso. Então, eles fazem contratos. Com os Uhum. contratos, a hora que querem, acaba os contratos e mandam os funcionários embora. A mesma coisa estão fazendo nas universidades, por exemplo, e nas escolas, na educação também. Quase não estão fazendo concursos, então te contratam, quando termina aquele período que eles querem, manda todo mundo embora. E ainda tem um agravante na área da saúde, porque o governo priorizou pagar o FMI Uhum. e muita gente fora, como o caso desses 2.500 profissionais da saúde, e também os médicos cubanos que estavam aqui, que tinham um convênio que era da época do Correio, que Certo. foram bem demitidos, romperam Também no ano o passado. com Cuba, também o ano passado. Então, Aí é que tem uma linha assim política, né, que parece semelhante na América Latina em geral, mas aqui pensando na relação com o Brasil, que é essa precarização ou sucateamento dos serviços públicos, em especial a saúde, né? Então se fala do colapso dos sistemas públicos de saúde, mas pela carga, pela demanda que houve, que tem havido em função do vírus, mas também, isso tem uma história pré-existente, né? Já uma política de não atender a necessidade de saúde do país que já vem de outros períodos, né? E parece que isso se agravou, segundo a crítica que a gente vê, no governo Lenin Moreno, né? O que é uma coisa muito, aí vou te fazer só para terminar o comentário assim de especulação, digamos, política, que é uma peculiaridade da relação aí governamental no Equador, dado que o Lenin foi o vice do Correia, né? Eles eram aliados num período longo, que auge
dos governos progressistas no Equador, que o Correia representou, e houve esse rompimento onde eles se tornaram arqui-inimigos, praticamente, né? Então, como é que é um pouco essa leitura aí, tu que estás vendo disso? Eu vejo, é bem complicada essa relação, porque, assim, eu tenho, e vou falar bastante em relação ao que eu tenho vivido na universidade, o que eu escuto dos meus estudantes, dos colegas professores, em geral, né? E que Lenin Moreno foi vice de Correia no primeiro governo, né? E, na verdade, só foi eleito agora, foi eleito presidente por causa do apoio de Correia. E depois, quando ele se elegeu, não sei o que, não está muito claro o que acontece exatamente aí, que há uma ruptura, né? E, na verdade, para a maioria dos equatorianos com os quais eu tenho tido contato, Lenin Moreno é um traidor, né? Uhum. Porque meus estudantes, por exemplo, na universidade, professor, eu votei nele por causa do Correia, pelos projetos que tínhamos com o Correia. E ele vem e destrói tudo isso. Então, aqui não isenta se Correia fez um excelente governo, ou se fez um governo com problemas, ou se foi ruim, ou se foi bom. É que eu acredito que o que está acontecendo vai além um pouco dessa relação. Então, Uhum. Lenin Moreno gasta muito tempo brigando com as pessoas que seguem apoiando o Correia, brigando com o Correia. Por exemplo, essa semana, com tanta gente morrendo em Guayaquil, estavam os juízes, a justiça votando a condenação de Correia, quando deveriam priorizar as pessoas na rua morrendo. Entendo, claro. Ou seja, é mais importante votar por gente na cadeia do que socorrer quem está morrendo nas ruas de Guayaquil. Isso Uhum. não tem. Aí é uma pergunta específica, assim, claro, isso que a gente tem falado, né? Que inclusive a motivação dessa nossa conversa é aproveitar a tua presença aí hoje como docente na Universidade Nacional do Equador, para nos dar um relato primeira mão dessa situação equatoriana que tem ganhado a mídia aí como uma das mais dramáticas do processo coronavírus em função desses corpos nas ruas, as pessoas sem saber, inclusive de cremações artesanais, ou seja, as pessoas simplesmente colocando fogo nos seus mortos, né? No meio da rua de forma bem precária, o que certamente é bem dramático. Mas eu queria ver se tu sabe dizer por que especificamente Guayaquil é o cenário dessas cenas dramáticas, por que não outras regiões do Equador, sabe isso? Primeiro, porque Guayaquil é a cidade maior, com maior população. É muito maior do que Quito. É a cidade mais populosa do país. Também, Ok. especialista, o clima de Guayaquil ajuda. Guayaquil é Uhum. mais quente, está a 1 hora da praia. Então, isso ajuda bastante. É uma cidade que tem muitas periferias, vai encontrar favelas, pobreza, uma concentração de problemas sociais bastante grande, bem significativos. E eu acredito que. E também tem o fato de que as primeiras contaminações foram em Guayaquil. E aí, sendo uma cidade grande, com um sistema de saúde que já estava colapsado, isso é importante, antes do coronavírus já tinha um monte de problemas, não é uma coisa recente. É Uhum. uma coisa que chegou agora em fevereiro com a primeira pessoa infectada. É um problema que já vinha. Essas demissões dos funcionários, por exemplo, a ruptura do convênio com Cuba e tudo isso, são fatores que explicam um pouco a situação, né? Inclusive, corte orçamentário específico da saúde, né? A gente estava falando aqui nos nossos testes no Instagram antes de começar, né? Que nos atrasou aqui a live, mas estava falando dos cortes na educação, mas que te afetam, digamos, diretamente como funcionária, né? De uma universidade nacional aí no Equador, mas também na saúde em específico. Nos últimos 3 anos, segundo o que eu levantei, teve 30% de cortes no orçamento da saúde. É 30%. Os médicos têm reclamado bastante. A esposa do meu amigo, por exemplo, ela todas as vezes que ela publica alguma coisa está brigando com o sistema de saúde, porque ela diz que não tem recurso de nada, e cada dia corta, corta, corta. Uhum. Digamos que, por exemplo, no caso dela, que eu conheço de perto, não paga um salário que, digamos, interessante também para os médicos.
um caso dela que tem mais de 20 anos na área da saúde. Eu, inclusive, comentei com ela, um médico como você no Brasil ganha 3 vezes, 4 vezes mais do que você ganha Uhum. em Quito, né? E ela estava me contando que é justamente por causa que vai sempre só tirando. Meu sistema, a gente comentou, perguntei antes isso, o sistema de saúde no Equador é público e universal. É um modelo também, é semelhante a um modelo SUS, digamos. É um modelo, que eles chamam de seguro de saúde, né, nacional. Uhum. Essa situação, né, que foi a motivação de tanta ênfase aí do que tem ocorrido no Equador, dos mortos sem recolhimento e cremações artesanais, também chegou ao ponto do governo sugerir a realização de fossas comum, né, de criar uma fossa comum para os mortos, porque realmente não estava dando conta. Isso chegou a acontecer? Que eu saiba, não chegou a se concretizar. Né? Na verdade, muita gente critica Lenin Moreno, porque desde que a crise se agravou, Lenin Moreno ele só fala pelo Twitter, porque como ele já é um homem de mais de 70 anos, então está recluído. Inclusive, eu estava vendo hoje uma entrevista com um guajaquilenho que dizia nós não temos presidente, porque o presidente agora só fala pelo Twitter, né? Não aparece para responder as pessoas. Então, não chegaram a esse ponto, mas isso de que vocês estão acompanhando dos corpos na rua, das famílias chorando, desesperada, é uma realidade. Certo. E o que eu, tipo, assim, de Guayaquil, tu mencionou, né, o tamanho da cidade, a mais populosa, né, porque há essa curiosidade de por que especificamente Guayaquil, se haveria um problema na administração da alcaldia municipal, especificamente em Guayaquil, porque Guayaquil tem, segundo os dados aqui que a gente levantou, 20% de população na pobreza, né? Isso também, eu acho que joga porque esses mortos que aparecem nas calçadas certamente são das populações mais vulneráveis, não é? Eu ainda não estive em Guayaquil. Na verdade, eu ia passar por Guayaquil no mês de fevereiro. Tinha uma viagem a Costa Rica, depois terminei cancelando. E minha ideia era passar por Guayaquil, mas eu não estive em Guayaquil. Em Quito, sim, eu estive aqui em Cuenca, que é a cidade depois de Quito, e Guayaquil é maior, que eu moro perto. Aqui, por exemplo, em Cuenca, os casos, que é uma cidade grande, né, uma cidade que tem 467 anos, uma dessas cidades coloniais bem bonitas, teve alguns casos, mas é pouco comparado a Guayaquil. Na verdade, a Guayaquil e Pichincha são as duas cidades com maior número de mortes. Né? Hoje, por exemplo, as cifras oficiais dizem que morreram 242 pessoas, mas se calcula que na província de Guajas, que é a província onde está Guayaquil, a quantidade de mortos chegou a 3.500. Como não foi possível fazer os testes para saber se foi coronavírus, então é como não há como. Sim, essa discussão dos testes em massa, né, de verificação da causa mortes, assim, é uma polêmica que está em muitas partes, né, mas principalmente na América Latina pela dificuldade de encontrar o material devido, né. Essa situação, novamente, particular, que motiva toda essa atenção específica sobre Guayaquil e Equador, aconteceu, na verdade, há uns 10 dias, né, mais ou Porque menos atrás. nas últimas 2 semanas foi que a coisa se agravou, porque no início do mês, quando estávamos terminando, porque aqui nós estamos de férias escolares nas universidades, nos colégios, né? Os alunos deveriam voltar agora dia 13. Ok. Provavelmente vamos começar as aulas online, porque essas são as férias mais longas dos estudantes. E então, as primeiras 2 semanas De de, mais dos de casos. quarentena, né? Ah, Inclusive, com todos os problemas que tem o governo aqui, que tem Lenin Moreno, que não teve a capacidade de fazer as coisas, não sei, de agir como deveria, como muita gente concorda com isso, mas comparado ao Brasil, por exemplo, ele foi muito mais rápido,
Porque 2 semanas eu estava, 2 semanas eu estava de quarentena e eu falava com meus amigos em São Paulo e ninguém sabia o que era quarentena em São Paulo. E aqui já estávamos de quarentena. Aqui eu já não podia sair porque tem toque de recolher. Aqui todos os dias a partir das 2 da tarde tem toque de recolher. E estamos falando do Equador, mas me preocupa muito o Brasil com os próximos dias. Uhum. Porque se repetir uma coisa tão séria no Brasil, nesse sentido de que, se aqui, com todos os problemas, se tomou providências muito antes, chegamos a isso, eu tenho medo do que pode acontecer no Brasil ou em outros países que, no início, todo mundo achou que não era nada. Porque o que passou em Guayaquil? O sistema de saúde colapsou, mas também muita gente acreditava que era um exagero. Então, muita gente não cumpria as normas, muita gente saía sem luva, saía sem proteção nenhuma. Uhum. Então, Claro. isso se agravou. Claro que isso não é o motivo central. O motivo central, eu acredito, como muita gente e especialistas estão dizendo, que o fato do sistema de saúde estar colapsado foi a coisa mais grave, né? Mas o Sim, o fato de ciclo as pessoas vicioso. também não se protegeram ajudou bastante. Ajudou Certo. muito. Aí, aproveitando esse gancho aí que tu falou do toque de recolher, isso chama muito atenção, né? A gente tem acompanhado no Brasil e também em muitas outras partes onde, especialmente talvez no meu caso, na América Central, né? Como tem sido as medidas, como os governos têm tentado lidar com as crises nesse círculo aí também, né? De demora mais, demora menos, aceita, e enfim, o caso brasileiro com toda a singularidade extrema aí, né, do Bolsonaro, etc. Mas aí as medidas parecem, como tu acabou de dizer, que já são mais restritivas há mais tempo, já, né, tem sido, inclusive o toque de recolher é no início da tarde, é isso? Sim. Normalmente, nós estamos permitidos a sair para comprar coisas, por exemplo, comida, remédio, só para serviços essenciais. E temos que usar máscaras e luvas, porque nos lugares não te deixa. Aqui na região onde eu moro, por exemplo, se você vai ao supermercado sem luva, você não entra. Se você vai sem máscara, você não entra. E nas filas, mantém uma distância de metros de uma pessoa para outra, né? E já faz dias que estamos nisso, quase um mês. Já como uma obrigação determinada pelas autoridades. Para tu entrar em um lugar, tu tem que estar usando máscara. Quando eu saio da minha casa, eu já vou com luvas na mão e com máscara. Porque não simplesmente eu que tenho que me proteger, mas aqui a polícia está por aí. Por exemplo, os carros, as pessoas, por exemplo, se eu tenho um carro, minha placa só pode sair uma vez por semana. No início, saía 2 vezes por semana. Ok. E essa semana diminuíram para uma vez. Então, se eu tenho um carro, eu só saio uma vez por semana com essa placa. Se não, tenho problema. E como é que tu sabe como é que faz o controle disso? A polícia, então essa semana eu saí com meu namorado, e ele tinha médico, e nós fomos no carro dele, e ele é, saiu, saiu, a polícia quis saber o que aconteceu, porque ele estava usando o carro no momento que não podia. Ou seja, eles simplesmente abordam os carros em trânsito e verificam se aquele carro já tinha cumprido o rodízio da semana. Sim. Ok. E como é que tem sido essa aceitação das pessoas para essas medidas tão cada vez mais duras, que isso a gente é o fenômeno que a gente está acompanhando, né, em muitas partes, desde a nossa preocupação nas áreas de humanidades, ciências sociais, em específico, tem sido tido muita ênfase nessa parte, né, porque vai se caminhando com um complexo processo de controle social, mas aí que já existe essa relação mais direta de toque de recolher às 2 da tarde, né, aí no Equador, como é que as populações, como é que tu sente as pessoas aceitando? Qual é a relação das pessoas com essas medidas? Eu vi que, por exemplo, no início as pessoas resistiam um pouco mais aqui, né, aqui onde eu moro, em Chuquipata. Inclusive, gente que mora na minha rua, eu via que usavam menos as máscaras, não?
E, mas nas últimas 2 semanas, todos estão usando máscaras. E Mas no controle de mobilidade em específico, de sair na rua, do horário, isso tem mais resistência ou as pessoas estão mais não, as relaxadas? pessoas aqui como é um lugar pequenininho no campo, né? Então as pessoas elas estão bem tranquilas. Sim, a cidade é menor, né? Como é de novo. O mais campesino aqui, então ele sai com muita tranquilidade, os meninos, os adolescentes, as pessoas de idade, você não vê na rua. Eu tenho visto muito pouca gente na rua aqui. Quase eu saio muito pouco e quando saio quase não vejo pessoas. Como é que é o nome da cidade de novo, perdão? Pata, Como? Chuquipata. É um lugar bem pequeno. Ok. Aí, claro, também a organicidade das relações já vai ser diferente por ser menor, né? Nos grandes centros urbanos a gente tem essa curiosidade também, né? De ver porque no início da tarde, ou seja, tu praticamente está confinado, né? Obrigatoriamente mesmo, é bastante radical, né? Porque tu só tem amanhã para conseguir te deslocar, caso tu consigas, né? Porque tem um controle até dos carros em Sim, movimento. controlam as placas do carro, né? E depois das 2. Se você sair na rua, por exemplo, aqui, a polícia está aqui embaixo. Eles ficam, o lugar é pequenininho, eles ficam controlando da universidade até a igreja, dá uma volta, então estão sempre, a polícia está sempre por aí. Uhum. O sentido tem sido bem rígido e já faz tempo que está nessa rigidez, não? Certo. Mari, então, para a gente ir chegando aí no final da nossa conversa, já te agradecendo a tua disposição e apoio aqui em a gente fazer essas trocas usando as tecnologias digitais, que é o que nós mais temos hoje, com esse aprendizado também, né, de saber lidar mais com essas ferramentas e potencializar a sua capacidade de organização sociopolítica mesmo, né, que no mundo pré-coronavírus era algo visto, na minha opinião, de maneira muito acessória ainda, né, e hoje em dia tem ocupado um papel, obviamente, cada vez mais central, não só para se comunicar, de as pessoas saberem umas das outras, mas para uma forma de organizar mesmo, né, discussões sociopolíticas. No nosso caso aqui, essa espécie de treinamento, pequenas sessões para um processo que nós estamos armando com um coletivo internacional de latino-americanistas para discutir alternativas sistêmicas, como nós temos chamado, criticando essa ideia de normalidade, né, de anseio pela volta ao normal, porque, na nossa opinião, esse normal é que tem nos conduzido a essa situação drástica que nós estamos hoje. Então, assim, já te agradecendo, eu queria perguntar como é que tu vê agora, no desenrolar das próximas semanas, o que vai acontecer no Equador, em específico, se acha que uma situação como a de Guayaquil, que chocou tanta gente aí nos últimos dias, pode se reproduzir em outras partes do país, aí no Equador, e a tua visão geral como uma migrante, né, uma brasileira, hoje residente aí no país irmão latino-americano, professora na Universidade Nacional do Equador, como tu vê o futuro breve diante desse período todo, desse processo todo? Bom, eu não sei se é sempre bom ter esperança e eu espero que as coisas melhorem, não? Eu acho que com todas as restrições que temos, pelo menos aqui na região onde eu moro, na região aqui de Cuenca, na província de Azuay, por exemplo, na província de Cañar, que está sendo bastante rígido na questão do toque de recolher, do uso de máscaras, de todos esses cuidados que estão tendo. Eu acho que Uhum, pode ajudar a que não o que está passando em Guayaquil não chegue a outros lugares, né? Mas a gente nunca sabe realmente o que pode acontecer. Eu, sinceramente, espero que não, que o que está passando em Guayaquil seja só lá mesmo e que isso não se espalhe nas outras regiões, nas outras cidades, porque a província de Guajas, que é a província de Guayaquil, a situação é grave. Imagina, mais de 3.500 mortos. claro.
É muita gente. E como não se sabe quantos morreram, por exemplo, em Guayaquil, se dá um número de mortes. Hoje eu estava vendo a prefeita de Guayaquil dizendo que, na verdade, morreram mais de 1.500 pessoas em Guayaquil, de março para cá. Mas como não puderam fazer os testes, não pode dizer quantos morreram de coronavírus. Então é tudo muito incerto, né, em relação a tudo isso. Mas não, tu não acredita, pelo que tens acompanhado aí diretamente, que uma situação Guayaquil pode se repetir em outras partes do país? Não, eu acho que não. Acho que não, e espero que não. Mas isso é uma coisa muito incerta. Não dá para a gente ter certeza, né? Do que Certo, claro. vai. Tá E bem. vamos seguir lutando por uma América Latina melhor, não? Para que esse tipo de coisa não aconteça outra vez. Porque Certamente, companheira. também Então, não sei se tem um comentário final que queiras agregar. sim, queria dizer que a gente vive um sistema tão brutal, um capitalismo neoliberal tão tremendo, onde sempre se coloca o econômico diante da vida, não? Uhum, Primeiro, vamos salvar as economias e depois vamos salvar vidas. E eu acho que a emergência do coronavírus, pelo menos, deveria servir de reflexão para quem pensa dessa forma, que a vida tem que estar acima de tudo. Não? A economia, se tem problema hoje e amanhã vamos trabalhar para melhorar, mas um vírus como esse que está aí pode devastar populações inteiras. Não? E espero, sinceramente, que a humanidade aprenda algo de lição com tudo isso que estamos vivendo, que nossos países, nosso continente, que é a América Latina e o mundo, entenda isso, que aprenda que nós, seres humanos, temos que estar acima de tudo, temos que preservar a vida nossa e a vida de todos. É isso. tá ótimo. Mari, muito obrigado. Pessoal aqui que nos acompanhou, os amigos, amigas que têm acompanhado essas nossas experiências de live. Obrigado aí. Raíssa também, que está aqui colocando comentário, te mandou um saludo, dizendo que em algumas cidades, na Caparu, no Amazonas também, já tem toque de recolher aqui no Brasil. Então parece que é um tipo de medida que vai aumentar e que nos preocupa também, né, no seu efeito social. É uma das linhas que a gente tem tentado problematizar nessas conversas aqui sobre o mundo, o coronavírus e o pós, né, coronavírus, nos seus efeitos sociopolíticos. Então, Mariana Rodrigues Lopes, doutora Mariana, professora da Universidade Nacional de Educação no Equador, na área de literatura, essa companheira aqui que também trabalha com a gente na plataforma centro-americanista, o Istmo, né, com pesquisa sobre as representações das migrações nas literaturas. Muito obrigado pela tua disposição, participação aqui em fazer essa conversa, esse aprendizado, né, das tecnologias. Aí já aprendemos bastante de Instagram hoje, né, Mari? Então, Nem fale. obrigado e vamos seguir em contato aí. Boa sorte, trabalho aí no Equador. Um abração. Obrigada a você, obrigada a todos que estão nos ouvindo, nos vendo, e até breve. Um Até abraço a mais. todos, que Valeu. tudo melhore, que o Tchau, coronavírus tchau. as suas forças. Tchau.